Fala Rico, fala Rica, bora aprender a operar em pullback? Mas antes não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, é claro, e se inscreva. Bora lá! Fala Rico, fala Rica, hoje eu quero passar para vocês o filtro para operar pullback. Para que vocês consigam de fato encontrar uma boa região para se operar, você tem que identificar este movimento no gráfico. Para isso eu quero que vocês prestem bastante atenção na tela do meu computador, para que vocês reconheçam de fato o movimento, para que vocês consigam identificar a operação. Toda operação de pullback, ela só vai acontecer se houver antes um suporte ou uma resistência. Entendendo isso, vocês têm que identificar o movimento de suporte ou resistência, para aí sim identificar o movimento que seria de pullback, para que vocês consigam pegar uma boa operação. Para identificar esse movimento, basta você identificar em algum momento no gráfico uma acumulação, que é onde o preço teve dificuldade de passar, seja no suporte, que é na parte de baixo, ou na resistência, que é na parte de cima. Mas uma vez que houve este movimento no gráfico, caso você não consiga pegar uma operação no suporte ou na resistência, é só você aguardar que logo quando rompe, o preço tende a voltar naquele local para testar e aí sim você conseguir fazer uma operação de pullback. Observe esse gráfico nosso aqui que nós desenhamos, que há um canal de acumulação. Essa acumulação ela se iniciou nesta vela vermelha e deu sequência nas outras velas, criando um suporte na parte de baixo e uma resistência na parte de cima, certo? Digamos que você chegou aqui agora e o movimento já está acontecendo. Às vezes é difícil você acreditar que ela vai tocar e vai subir, devido ao tempo que está aqui dentro. Então é só você ter paciência e aguardar uma boa oportunidade de operar no que seria um pullback. Por exemplo, se há muito tempo que ela está dentro desse canal, e você não sabe quando vai acabar, porém você vai aguardar para que você consiga dar a melhor entrada possível, certo? Então observa que o movimento se iniciou aqui, porém todo suporte, toda resistência não vai durar para sempre, em algum momento vai ser o fim do movimento. O que eu posso esperar no fim de um movimento e como eu posso identificar para que eu consiga fazer uma operação? Então observa que quando você chegou no gráfico, esse suporte de resistência já está há bastante tempo e você não tem confiança de entrar. Então o que eu aguardaria seria o pullback. Para isso eu tenho que esperar um rompimento. O rompimento ele viria após uma vela sair dessa região e seria de suporte ou de resistência. Funciona em ambas as direções. Uma vez que rompeu uma linha que você pode colocar no gráfico identificando a acumulação, e esse rompimento ter sido mais de 50% da região realmente confirmando que ela não está mais dentro de um canal ou numa lateralização, você pode de fato aguardar o movimento de retorno no preço, sempre na parte de baixo ou na parte de cima. Na parte de baixo quando for suporte, na parte de cima quando for resistência. Por quê? Porque todo suporte, quando é rompido, quando volta para testar, vira resistência. E toda resistência, quando rompe, quando volta, vira um novo suporte. Porque imagina comigo, houve uma acumulação em uma região que houve uma briga por um tempo, um determinado tempo. Quando volta para testar, não tem um motivo para voltar para dentro do canal, uma vez que aquele preço já houve uma negociação e todos os trades já estão ciente que aqui, ali naquele local, já não tem um motivo para brigar novamente. Então realmente é um suspiro do mercado, é um teste naquela região para que você consiga estar pegando o de fato que seria o nosso pullback. Então, identifiquei uma acumulação, identifiquei o início do movimento, identifiquei o fim do movimento. Porque se você sabe interpretar o gráfico, você sabe identificar também as boas oportunidades. Identifiquei o movimento inicial, identifiquei o fim do movimento, identifiquei o rompimento desse movimento. O que eu posso esperar é simplesmente a minha vela voltar nesse local, na região que havia antes um suporte, esperar o primeiro toque. Tocou na minha região, eu já posso acreditar na próxima vela como um pullback. Por quê? Rompeu o que era para mim um suporte, que seria na parte de baixo, que seria essa região. Uma vez que ela volta para testar essa região, você entende que o que era suporte, que foi rompido quando volta, vira resistência,
Não tem motivo para ficar na parte de cima, porque o preço já houve a briga e já teve uma decisão. Nessa decisão, nós entendemos que aqui agora não é mais suporte, e sim a minha resistência. E toda a operação que nós fazemos dentro de opções binárias ou dentro do mercado é baseado em um suporte ou resistência, porque vai formar canais onde ela sempre vai buscar preços mais altos ou preços mais baixos. Ela vai sempre estar trabalhando numa tendência ou numa correção dessa tendência. E é onde você consegue estar pegando a sua operação. Aqui, por exemplo, há uma linha de um suporte que provavelmente eu teria colocado no gráfico e eu aguardaria, uma vez que eu não identifiquei um bom momento de operar, que aqui seria meu novo ponto de operação no pullback ou na minha resistência. Por quê? Porque o pullback nada mais, nada menos do que um suporte que foi rompido e que quando volta vira resistência, beleza? Isso pode acontecer tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. Por exemplo, que aqui rompeu o suporte, mas digamos que tivesse rompido talvez a resistência. Ela veio aqui, por exemplo, deu uma vela, deu duas velas, e essa vela aqui foi uma vela de força que realmente estourou essa região aqui, sem deixar dúvidas que ela não está respeitando mais o que seria a minha resistência. O que eu posso aguardar seria o que? Ela voltar na minha linha novamente, ou na minha região de resistência. E lembra que eu te falei? Suporte que é rompido vira resistência, e resistência que é rompida vira o meu novo suporte. Mas por que meu novo suporte? Porque houve uma briga naquela região e houve uma decisão que aquela região não mais sustenta o preço. Então é dali para cima, beleza? É claro que depois ela pode voltar e o mercado vai fluindo assim. Mas o que importa para nós é o momento que a gente encontra no gráfico para fazer a nossa operação. Então pullback nada mais, nada menos é um suporte e resistência que foi rompido. A inversão do mercado. Aquilo que era suporte foi rompido e veio resistência. Aquilo que era resistência foi rompido e veio suporte. Dando para nós uma boa operação. O que vocês têm que tomar bastante cuidado é entender que se esse gráfico é um gráfico de tendência, de vela a vela, ou seja, reversão, ou é um gráfico que te permite operar no toque ou na retração. Aqui, por exemplo, no nosso exemplo, você vai ver que não tem sombras. Muito difícil encontrar um gráfico dessa forma, sem sombras. Mas as sombras também comunicam com a gente. Então observa, quando você colocar uma linha de suporte ou de resistência, tente colocar no corpo e observar as sombras das velas, para que vocês consigam pegar o melhor ponto como pullback, beleza? Ou melhor, como suporte e resistência.